Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Rafael Lúcio, sou estudante de Engenharia Química, faço parte do programa de iniciação científica. E hoje eu vim contar um pouco, do que eu vim produzindo na minha iniciação científica, que acabou culminando em um artigo publicado em congresso, que eu irei apresentar a seguir. Esse artigo teve como objeto de estudo o biogás, que é um combustível gasoso produzido majoritariamente da digestão anaeróbia da matéria orgânica, que pode vir de diversas fontes, como visto na imagem. E após, os processos ali microbiológicos, temos a produção do biogás, rico em metano e CO2. E aí, após alguns processos de tratamento, pode ser usado como combustível a nível dos combustíveis mais comuns, como gasolina, diesel e dentre outros. Sem sombra de dúvida, o metano é o componente mais importante a nível de combustível no biogás, e daí que vem o termo enriquecimento. Aumentamos o poder calorífico desse gás e seu valor agregado, que antes era 50, 70% de metano e após os processos de tratamento supera os 90%. Existem diversas tecnologias de remoção do CO2, desde absorção, adsorção, separação por membranas, separação criogênica, mas nesse artigo e nesse trabalho eu direcionei esforços ao estudo da absorção, podendo ser a química ou a física. A nível de processo, as duas tecnologias são bastante semelhantes. Ambas contemplam uma coluna de absorção e uma coluna de desorção, em que o biogás será lavado por um solvente. É aí que reside a principal diferença. Na absorção física, utilizamos somente água, enquanto na absorção química utilizamos uma solução de monoetilenamina. Em termos de comparação, foram selecionados três critérios para realizar esta análise. O primeiro é a remoção de CO2, esse principal gás de efeito estufa presente em ambos os processos. Em seguida, o consumo energético, que afeta diretamente o fator financeiro, e econômico do projeto. E, por fim, e não menos importante, o impacto ambiental, em que analisamos o ciclo de vida do todo deste projeto. Partindo para os resultados alcançados, o critério remoção de CO2 demonstra que a absorção química teve uma predominância, alcançando 99% de metano. Como foi considerada a mistura binária na simulação, consta apenas 1% de CO2 nessa corrente na absorção química e consta 5% de CO2 na absorção física. Ambos os processos foram simulados no software Aspen Plus para fazer a previsão desse comportamento de mistura. No critério de consumo energético, temos a predominância da absorção física, o que era esperado dado ao nível de complexidade da absorção química, em que temos equipamentos de aquecimento, resfriamento e um processo que gasta mais energia. Porém, é necessário lembrar que as aplicações são diferentes. Dada a diferença da concentração de metano de um processo para o outro, as aplicações são bastante diferentes. A absorção química pode ser usada em carros e aplicações mais refinadas, enquanto a absorção física algo mais bruto. Por fim, o critério de impacto ambiental demonstrou que o processo de absorção química é mais agressivo ao meio ambiente, dado por utilizar substâncias tóxicas que, em caso de vazamento, pode causar danos ambientais gravíssimos, mas a absorção física foi pior no quesito consumo de água, dado os grandes volumes de lavagem necessários para remover o CO2. Então é muito importante prestar atenção nesse balanço para definir qual processo será implementado em uma futura instalação. Conclui-se que para processos mais robustos e que requerem alto grau de pureza, faz-se mais interessante e mais indicado optar por implementar um processo de absorção química. Porém, para processos em que se tem a grande disponibilidade de água, às vezes baixa disponibilidade financeira e que a qualidade não é um fator tão crítico, faz-se mais indicado optar pelo processo de absorção física. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Esses foram nossos principais resultados obtidos, de forma resumida aqui, no nosso artigo que foi publicado no Congresso Brasileiro de Engenharia Química. É com grande orgulho que viemos aqui compartilhar com a comunidade UFBA. Obrigado.